Glória a Deus. Graça e paz, amém, queridos? Pode se sentar em nome de Jesus. Fique à vontade. Para a gente é motivo de grande alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Com os irmãos, para junto a gente adorar a Deus, para junto a gente sermos edificados pela palavra de Deus, amém? Queridos, eu aprendi uma coisa com Deus. Todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, nós devemos gerar uma expectativa, porque Deus sempre nos surpreende, meu irmão. Você não está participando somente de um culto, você está num lugar de milagres, querido, num lugar de restauração, num lugar de renovo. Por quê? Porque Deus está aqui. Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Amém? O Senhor Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em nome dEle, ali Ele estaria. Os nossos olhos carnais não podem contemplar, mas Ele está aqui, querido, passeando no meio de nós, visitando você. Talvez nesse exato momento. Você tem fé para acreditar nisso? Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Hélio, da pastora Cátia. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui, viu? Para a gente é uma honra poder estar aqui. Uma honra, uma alegria. É um lugar que a gente vem com o coração cheio de gozo, de alegria, ministrar. Porque, primeiro, que a gente se sente à vontade para poder ministrar aquilo que Deus quer falar aos corações, né? E segundo, pelo carinho que a gente tem por vocês e por toda a igreja. Porque, gente, pense numa igreja para receber a gente bem. A gente se sente até constrangido, irmão. Falo, Jesus, tudo isso para mim, irmão? Eu só sou o jumentinho, irmão. Se Jesus sair de cima, a gente está lascado. Mas já agradeço muito. Os irmãos são muito amorosos, muito receptivos. Que Deus possa retribuir isso na vida de vocês 100 vezes mais. Talvez se eu fosse falar da igreja sacerdócio real, não para puxar saco de ninguém, mas eu diria que uma igreja chamada igreja do amor, irmão. A gente se sente amado aqui dentro, a gente se sente acolhido e a gente se sente à vontade. Amém? Estou aqui também com a minha esposa, a pastora Cristiane, está ali, né, amor? Levanta a mão, dá um glória aí. Olha, vem aqui, irmão. Essa aqui é minha esposa, a pastora Cristiane. Está também a Hélida, vem aqui, Hélida. A Hélida é uma bênção de Deus na nossa vida, né? São levitas do Senhor, na casa do Senhor. Deus tem dado a graça de a gente caminhar junto. A gente esteve lá no pastor Emerson. A gente fez uma série de mensagens no pastor Emerson. A gente foi lá um dia pregar no encontro de casais. E depois Deus trouxe algo ao nosso coração. A gente foi fazer algo voltado para maldições geracionais. Foi algo muito forte, muito poderoso que Deus fez. E a Hélida esteve junto conosco. Deus tem usado também poderosamente. E eu louvo a Deus pela vida dessas guerreiras, né, irmãos? Que andar com pastor não é fácil não, irmão. A gente vive umas doideiras aí que só quem anda com a gente sabe que a gente passa, as setas que a gente enfrenta. E eu louvo a Deus pela vida delas, amém? Deus abençoe, queridos. Até quando eu pastoreava em Capão Bonito, um menino que andava comigo falou: pastor, eu queria andar com o senhor tanto. Pô, vamos, irmão, vamos caminhar junto. Um ano depois ele ligou para mim e falou: pastor, eu amo o senhor, pastor. O senhor mora no meu coração, mas acho que eu não tenho estrutura para continuar caminhando junto, porque as oposições que Satanás faz, a resistência que o diabo faz contra as nossas vidas, contra a nossa família, é algo assim terrível, mas o Senhor nos dá graça e força para vencer todas as batalhas. Também estava com a gente meu caçulinho, Benjamin, nem sei para onde foi, né? Está na escolinha, né? Nós temos 3 filhos, para quem não nos conhece. Temos o Felipe, que é baterista, está lá tocando na nossa igreja. E tem uma menina também, a Giovana, que ela não pôde estar aqui hoje porque ela está na intercessão. Tem o compromisso dela lá na nossa igreja. Mas estamos aqui para servir esta igreja, amém, queridos? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, versículo 15. Glória a Deus. Provérbios capítulo 5, versículo 15.
Pode ser que a tradução de vocês seja um pouquinho diferente. É ao meio da minha NVI, mas eu leio aqui com vocês. Amém? Diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos, juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e graciosa, cabra montesa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Até aí. Eu só quero fazer a leitura também na minha Bíblia, para a gente dar continuidade à ministração. Diz assim: beba das águas da tua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da tua juventude. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, Deus santo e todo-poderoso, eu me coloco neste momento, neste altar santo que é teu, Senhor. Eu me coloco aos pés da cruz de Cristo para que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que a partir desse momento não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito falando através de mim, Senhor meu Deus. Manifesta sinais, prodígios e maravilhas no meio do teu povo, Senhor. Não porque somos bons, mas sim porque tu és bom, Senhor meu Deus. E porque o teu reino não se constitui somente em palavras, mas em poder, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui de coração aberto. Fala conosco. Espírito Santo, age no meio de nós com poder, autoridade e glória. Se você pode, cante essa canção comigo. Diga assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, cante. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Se você ora em línguas, solte a sua voz por um momento em línguas agora. Isso, deixa o Espírito fluir, deixa o Espírito fluir. Cheira balassori alabashori andar alabasheri becandar alabasuri bicandarás. Oh, se alabadas, ere balabashori alabandar alabashori rebandar alabas. Oh, se alabassori alabashori
Deus. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Isso. Deixa fluir. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que batiza, é Ele que dá dons. Deixa fluir. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abra seu coração, querido. Querido, hoje eu estou aqui para ministrar a respeito de família. Família tem sido alvo do diabo nesses dias, porque dentro da família Deus colocou todos os valores e princípios do reino. Quando nós olhamos para a família, nós temos que entender que ali está o maior projeto de Deus. Logo depois que Deus ele criou os céus e terras, e Ele criou o homem e formou a mulher a partir do homem, Ele faz acontecer o primeiro ministério da história da humanidade. Interessante que quando Deus ele vai dar início a uma obra ministerial sobre a terra, Ele não dá início com o ministério pastoral, nem com o ministério apostólico, nem evangelístico, nem de mestre, mas Ele dá início a um ministério chamado matrimônio. Porque quando nós nos casamos, na verdade o que está acontecendo ali é uma união de propósitos diante de Deus, aonde Deus irá estabelecer todos os seus princípios, leis e estatutos. Porque nós entramos dentro de um prisma, de uma visão, aonde nós olhamos muitas vezes uma crendice evangélica se levantando na nação brasileira, aonde nós caímos num certo misticismo gospel, aonde a gente bate o pezinho, e eu não tenho nada contra, porque eu sou mega pentecostal, meu irmão, mas caímos em certas crendices, aonde o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e a gente bate os nossos pés, e a gente tem uns trejeitos, e a gente que acha que isso vai fazer com que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, ou com que o inimigo seja derrotado. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, e Deus não se move em cima de sentimentos humanos. O grande problema nosso é achar que Deus sente da forma que nós sentimos. E a Bíblia diz que Deus é espírito e vida, e quando Deus Ele criou todas as coisas, Ele rudimentou todas as coisas debaixo de leis, princípios e estatutos. E isso não mudou, isso continua até os dias de hoje e até a volta de Jesus. Pastor, mas nós não estamos no templo da graça. Sim, nós estamos no templo da graça, mas a graça não veio para anular a lei, a graça veio para aprimorar a lei, porque o homem sem a graça seria impossível de cumprir aquilo que Deus estabeleceu por princípios, estabeleceu por estatutos. Então nós temos que entender que algumas coisas na nossa vida não são quebradas por misticismos religiosos, mas são quebrados por cumprimento de princípios, leis e estatutos forjados por Deus. E Deus escondeu todo esse mistério a partir de um homem e de uma mulher, aonde Ele coloca todo o norte da humanidade naquilo que eles deviam viver. E o primeiro princípio que Deus coloca na vida deste casal se chama obediência.
Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados nas suas entradas, na sua saída, em todas as coisas que vocês fizerem, eu estarei com vocês. Mas o dia que vocês me desobedecerem, vocês estarão debaixo de maldição. E o pecado, ele fez com que essa quebra de princípio acontecesse. E por causa disso, nós sabemos o que aconteceu com os nossos pais lá no Éden. Foram sentenciados a uma maldição. E debaixo desta maldição, todo ser vivente se colocou. Porque não foi só o homem que se colocou debaixo de maldição, mas toda a criação. Por quê? Porque o princípio primordial, aonde as leis, os estatutos de Deus foram imprimidos, foi dentro de um matrimônio, aonde o próprio Deus abençoou, ungiu e consagrou. E o diabo sabia disso. Porque quando o homem peca, existe uma janela chamada legalidade. A partir de então, quando o homem sai do Éden com sua esposa, o diabo se aproveita dessa janela de legalidade, e ele começa a trabalhar em cima dessa legalidade. Porque o nome dele, não sei se você sabe, não é Lúcifer, irmão, como você. Aliás, Lúcifer nem é bíblico. A palavra Lúcifer, ela foi colocada pela primeira vez na Bíblia de Copperfield. Na tradução da Septuaginta, eles não tinham uma palavra melhor para colocar, então eles colocaram o nome Lúcifer. Mas o nome dele no hebraico é Rei Léo. Só que a Bíblia nos coloca sobre ele algumas nomenclaturas. E a primeira nomenclatura que a Bíblia coloca é Hassatã, do hebraico, ou Satanás, que significa acusador, aquele que acusa. A palavra diabo, ela vem do grego diabolos, que significa aquele que divide. Mas vamos pegar a primeira palavra da origem do hebraico, que é Hassatã. Ele é como se fosse um promotor de acusação, alguém que nos acusa diante de Deus, quando essa janela de legalidade é aberta na nossa vida. E interessante que a partir daí, ele começa a desconfigurar tudo aquilo que Deus havia configurado na vida de um homem e de uma mulher, para que os princípios, leis e estatutos dele fossem estabelecidos sobre a terra. E quando isso começa a acontecer, o homem perde algo preciosíssimo no Éden, que não foi a salvação. A coisa mais preciosa que o homem perdeu no Éden foi o poder de governo. Quando Jesus veio e se entregou naquela cruz, ele não quis somente dar salvação aos homens, mas ele veio para regenerar ao homem a partir da sua morte de cruz, para que o homem fosse regenerado e atingisse a estatura de varão perfeito. Para quê? Para voltar a ter poder de governo. Porque logo depois que Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus dá ao homem o poder de domínio sobre todas as coisas. E quando eles pecam, Satanás age nessa área aonde é tomado, é roubado do homem esse poder de governo. Por isso que quando Satanás ele se encontra com Jesus no deserto, ele diz o que para Jesus? Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra, porque tudo isso foi dado a mim. Porque assim, meu irmão, quando nós perdemos algo, não é que não é achado mais, mas vai parar na mão de outra pessoa. Aquilo que foi dado para o homem, agora está na mão de Satanás. E quando o homem perde o poder do governo, o caos é estabelecido.
Porque quando Deus os cria, Ele os cria em perfeita harmonia. Interessante que quando o homem peca, a Bíblia diz que imediatamente eles identificam que eles estão nus. Mas espera aí, pastor, eles já não estavam nus lá no Éden? Sim, mas a Bíblia diz que eles estavam revestidos de or. A palavra do hebraico or significa luz. Eles estavam num estado de pureza tão grande, a imagem e semelhança do Criador, que os seus corpos eram revestidos de luz. E quando eles perdem o poder de governo, imediatamente eles são desconectados da presença de Deus. E quando o homem é desconectado da presença de Deus e o pecado entra, eles percebem que eles estão nus. Ou seja, estamos lançados à nossa própria sorte. Daí então Deus começa, meu irmão, um projeto e um processo de restauração. Por quê? Porque dentro do matrimônio Deus escondeu a figura de relacionamento com Ele mesmo. Olha que interessante. Dentro de um casamento, Deus escondeu a figura de um relacionamento entre nós e Ele. Para nós nos relacionarmos com Deus, são preciso 3 coisas: altar, diga comigo, altar, oferta e sacrifício. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para nos relacionarmos com Ele: altar, oferta e sacrifício. Esse é o modelo que Deus colocou para que nós tenhamos intimidade com Ele. E quando esse modelo é corrompido, nós sofremos a consequência da ausência de Deus. E quando a ausência de Deus chega, ela coloca todo o contexto debaixo de um caos, debaixo de maldição. Porque exatamente na vida de um casal, aonde começam todas as coisas, esses 3 princípios são estabelecidos: altar, oferta e sacrifício. Como assim, pastor? Explico. Paulo diz que os vossos leitos sejam imaculados. Por que Paulo ele está exortando a igreja para que os leitos nupciais do casal fossem imaculados? Porque em cima daquele local, em cima daquele leito, é uma forma de altar. O que acontece no relacionamento entre um homem e uma mulher? A cama simboliza o altar. Quando o casal entra no quarto, ele entra para ter intimidade. Olha que interessante. Jesus, quando ele diz assim: quando vocês forem orar, entra dentro do teu quarto e fecha a porta. Por que Jesus não falou assim: vai orar na igreja, vai orar no templo, vai orar na rua? Ele falou: entra no teu quarto, porque quarto é lugar de intimidade. E ele diz: fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, que tudo vem em secreto. O que está acontecendo ali? Intimidade. No plano original de Deus era para as coisas acontecer exatamente assim. Quando o homem e uma mulher se relacionavam sexualmente, estava acontecendo o quê? Altar, oferta e sacrifício. Por quê? Oferta, porque o homem se doando para a esposa e a esposa se doando para o homem. Por que sacrifício, pastor? Porque é uma coisa penosa? Não, não é uma coisa penosa. Mas por que sacrifício? Porque para oferta ser válida, ou para intimidade ser válida, como que era o modelo sacrificial? O que valida a aliança, meu irmão? O que valida a aliança? O sangue. O sangue valida a aliança. Diga comigo: o sangue valida a aliança. Hoje em dia não se tem mais isso, mas antigamente, que é mais antigo, quando o casal se casava, depois o pai da menina, constrangedor, né? Mas mostrava o lençol manchado de sangue, porque o sangue traz validade à aliança.
E quando nós estamos tendo relação sexual com a nossa esposa, o que está acontecendo ali, pastor? Troca de fluido. O que é fluido, pastor? Sangue, que é o que traz validade à aliança. Portanto, quando o casal se nega um ao outro, eles não estão cumprindo o pacto da aliança. Só que para ter resposta de Deus dentro da sua vida, eles precisam cumprir o requisito que Deus já estabeleceu por lei, princípio e estatuto. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que Deus não se move segundo as nossas necessidades. Deus se move segundo aquilo que Ele estabeleceu. Quando Israel virou as costas para Deus no reinado de Acabe, a Bíblia diz que Deus usa o profeta Elias, e o profeta Elias, ele enfrenta os 850 profetas de Baal e Aserá. A primeira coisa que Elias faz antes de enfrentar aqueles profetas foi o quê? Restaurar o altar. Depois que ele restaura o altar, ele faz o quê? Ele oferta. Ele entrega a carne do sacrifício. E depois ele derrama o sangue do sacrifício sobre a oferta. E quando ele termina de fazer todo o processo, acontece o quê? A resposta vem. Por que muitos casais, eles não conseguem trazer a luz da vontade de Deus sobre a sua família? Porque tem faltado intimidade, tem faltado altar, tem faltado oferta e tem faltado sacrifício. Pedro diz que quando nós não temos essa intimidade, as nossas orações são interrompidas diante de Deus. Por quê? Porque nós fugimos do plano original de Deus. Mas por que fugimos do plano original de Deus? Porque fomos corrompidos, perdemos o poder de governo. Só que Deus, ele é misericordioso, porque olha que interessante, irmão. Quando Deus viu que tudo era bom e que Ele já tinha criado Adão, Ele viu que Adão estava só. E a Bíblia diz que Ele colocou Adão no sono profundo. E a Bíblia diz que Ele tira uma das suas e forma a mulher. Por que Ele não pegou um osso do dedinho? Por que Ele não pegou um antebraço para fazer a mulher? Por quê, meu irmão? Na Bíblia não existe nada por acaso. Nenhuma letra na Bíblia é morta, meu irmão. Por que Ele pegou especificamente o osso da costela? Porque só existem dois ossos no corpo do homem que pode produzir genoma humano, DNA, que é o osso do fêmur e o osso da costela. Portanto, a mulher foi formada do homem, a primeira Eva. Só que o plano original de Deus ali foi interrompido pela desobediência. Eles não desfrutaram daquilo que Deus havia dado. E por causa disso, eles colocaram todas as famílias da terra debaixo de uma maldição. Mas graças sejam dadas a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo e porque Ele é misericordioso. Cerca de 4.000 anos depois da criação do homem, a Bíblia diz que o Filho de Deus se faz carne e habita no meio de nós. Por que Ele veio habitar no meio de nós? Porque Ele precisava restaurar o plano original. Porque Deus não se move por minhas necessidades, Deus se move por princípios. E precisava de alguém para cumprir esse princípio de Deus, que foi interrompido no Éden pela desobediência dos nossos pais. Aí Ele vem na terra, se faz homem como nós. O segundo Adão, perfeito, sem pecado, sem mancha. E Ele peregrina pela terra por 33 anos e meio. 33 anos e meio depois, Ele é condenado à morte.
Ele se entrega como um cordeiro mudo, calado, vai para a cruz. O que está acontecendo na cruz? Altar, oferta e sacrifício. Ele precisava fazer uma nova aliança, mas agora uma aliança perfeita. A cruz foi o altar, o corpo de Jesus foi a oferta, e o sangue dele deu validade à aliança. Mas aconteceu algo mais ali. O que é que aconteceu ali, pastor? Quando Jesus diz: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele morre, ele entra num sono profundo. E quando ele entra num sono profundo, um soldado romano, impelido pela mão de Deus, empunha uma lança e fura o lado direito de Jesus, atravessando todo o seu peito, toda a sua caixa torácica, até chegar no seu coração. E a Bíblia diz que ali saiu sangue e água. O sangue da validade, a aliança, a água purifica o que foi manchado. E a costela de Jesus é ferida, é quebrada, é dilacerada. Por quê, pastor? Porque ali Deus estava formando a segunda Eva. Deus estava tirando da costela do Adão perfeito, estava tirando da costela do Adão íntegro, para formar a segunda Eva, a noiva perfeita. Para que o modelo original de relacionamento fosse novamente curado, sarado, restaurado, para que agora ninguém chegasse diante de Deus e dissesse: não, Senhor, as coisas saíram fora do prumo porque o Senhor se esqueceu de nós, ou porque as coisas não foram bem do jeito que o Senhor falou. Não, Deus respalda aquilo que Ele fala. Por isso Jesus veio, morreu numa cruz, para que a segunda Eva fosse gerada. E o nome da segunda Eva, como se chama? Igreja. Santa, imaculada, remida, regenerada. A primeira Eva comeu do fruto do pecado, mas a segunda Eva que nasceu não comeu de um fruto, mas comeu de 9 frutos produzidos não na carne, mas no Espírito. E por que comeu dos 9 frutos do Espírito? Para que fosse capacitada a viver todos os princípios, leis e estatutos estabelecidos por Deus. Porque sem a graça, nós não conseguiríamos viver a palavra. Agora se entende que a graça veio para respaldar. Eu não entrei na mensagem ainda, irmãos. Eu vou entrar. Mas eu tenho que passar tudo isso para você entender o que é graça. Agora, a segunda Eva, ela é regenerada, ela é aperfeiçoada, ela é santa. Para quê? Para que o homem também fosse regenerado. E tudo agora que nascesse da segunda Eva, nasceria puro, santo. Para quê, pastor, nascer puro e santo? Para voltar a governar. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que a natureza geme e chora na expectativa da manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Pastor, não entendi, explica melhor. Quando um homem é justificado pela graça, é regenerado, é revestido da incorruptibilidade e começa a governar em Cristo Jesus, toda a terra começa a passar por um processo de regeneração. E aonde isso acontece? Dentro de uma família, dentro de um casamento. Não é só aquela paixonite aguda que você teve pela gata, irmão. Não é só aquelas borboletas que você sentia, irmão, no estômago pelo gato. Não, é propósito. Posso falar um negócio? Vocês foram chamados para regenerar toda a terra. Sabe o que a Bíblia diz?
que depois dos 7 anos de tribulação, Jesus virá com os seus santos, com a sua noiva. E a Bíblia diz que ele reinará sobre a terra por 1000 anos. Por que, pastor, ele precisa reinar por 1000 anos? Explico. E a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Interessante que a Bíblia não diz que Jesus é Senhor dos salvos. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz que Jesus é Senhor dos senhores e Rei de reis. Quem são esses senhores? Quem são esses reis que a Bíblia diz? O homem e a mulher que foi regenerado. Aí a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Por que nós precisamos reinar com ele? Porque agora a terra vai passar por um período de purificação e regeneração. Porque Jesus já devolveu o homem regenerado para Deus. Agora ele precisa concluir toda a obra. Como ele vai concluir toda a obra? Entregando a terra da forma que Deus fez. Porque ele é o único que adentrou o santuário do Altíssimo. E ninguém entrava na presença de Deus sem uma oferta nas mãos. Por isso que quando ele ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz que foram vistos em Jerusalém muitos santos e profetas que também ressuscitaram quando ele ressuscitou. Por que que aquelas pessoas ressuscitaram junto com ele? Para cumprir um princípio de oferta chamado oferta de manjares, que era a oferta das primícias que eram oferecidas ao Senhor. E Jesus, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ele não podia adentrar o santuário de Deus sem uma primícia. Sabe quem são aquelas pessoas que ressuscitou? O feixe da primícia que ele levou para Deus, dizendo: Pai, o homem já foi regenerado. Está aqui, Senhor. Agora ele volta para junto conosco fazer o processo de regeneração de toda a terra. Isso é graça. Quem foi alcançado pela graça? Agora nós vamos entrar no texto. Mas o pastor leu um texto aí, viajou na maionese, foi para outro canto. Mas eu precisava fazer você entender o que é graça. Quem é regenerado aí? Se não é regenerado, quem está no processo aí? Diga assim: a minha família, o meu casamento faz parte desse processo de regeneração da terra. Só que olha que interessante, o apóstolo Paulo vai dizer que que o homem regenerado, ele já começa a reinar com Cristo em vida. Você tem reinado? O que é reinar? É colocar uma coroinha na sua cabeça e dizer: agora eu sou rei, vocês têm que me servir? Não. Reinar com Cristo significa atos de justiça. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que quando o justo governa, a terra se deleita. Mas quando o ímpio governa, a terra geme e chora. Por isso nós precisamos estar o quê? Regenerado. Agora a gente começa a entender por que o casamento é tão atacado. Por que a família é tão atacada? Porque é ali dentro dela que Deus escondeu esses princípios, valores. Porque Satanás sabe que quando um casal é alinhado com Deus, quando uma família é alinhada com Deus, essa família faz um estrago na terra, meu irmão. Por quê? Porque a partir dela, Deus já começa um processo de regeneração que vai acontecer no milênio, meu irmão. Mas a terra já começa a ser regenerada. Por quê? Porque você já está reinando em vida. Só que sabe o que é triste? É que muitas pessoas não entendem isso. Muitos casais, e até mesmo dentro de uma igreja, não entendem. Se der certo, nós separamos. Se não der certo, a gente separa. A vida é assim mesma. Não. Em nome de Jesus, que esse olhar maligno caia hoje. Dentro do teu casamento existe algo que Deus escondeu.
A tua família foi chamada por Deus para cumprir um propósito. Aí a palavra de Deus vem aqui no livro de Provérbios, capítulo 5. Quem escreveu Provérbios? O homem mais sábio da terra, Salomão, que teve mais de 1000 mulheres, irmãos. Só o sangue de Jesus, né, irmão? Hã? Já pensou? Só Deus, irmão. Por isso que quando chega em Eclesiástico, ele está, ó. Cansei, Deus. Mas olha que interessante. A Bíblia diz que mesmo Salomão tendo 1000 mulheres, mesmo sendo o homem mais sábio da terra, ele ainda não tinha entendido o que era um amor verdadeiro. Ele ainda não tinha entendido que era dentro de um casal que Deus colocou todo o princípio, todas as leis e estatutos para serem estabelecidos na terra. Porque naquele tempo se tinha a ideia de que quanto mais mulher o rei tivesse, mais descendente ele deixaria, mais sangue real ele deixaria. Mas Deus está pouco se lixando para isso, irmão. Deus está à procura de homens e mulheres que entendam um propósito. Aí no livro de Provérbios, Salomão já está mais velho, irmão. Já não é o galãzinho mais da novela das 8, que tinha o abdômen rasgado, que tinha as coxas saradas e que as filhas de Israel suspiravam por ele. Não, já estava mais de idade, mais avançado e mais sábio. E olha que interessante, quando ele começa a ficar mais maduro, ele começa a perceber que mesmo tendo 1000 mulheres, ele encontraria o sentido verdadeiro de um casal em uma só. A Bíblia diz que ele se apaixona por uma menina, por uma sulamita. Olha que interessante. Você está vendo como Deus, quando ele vai falar do nosso relacionamento com ele, ele sempre usa um casal. Quem é Cristo? O noivo. Quem é a igreja? A noiva. Porque a obra de Deus sempre esteve ligada com um casal. Aí a Bíblia diz que um certo dia ele queria descer no largar para ver o trabalho das pessoas pisando a uva lá. E esse trabalho era exclusivamente de mulheres naquela época. Mas ele não podia descer como rei. Se ele descesse como rei, opa, o rei está vindo aí, preciso, o pastor está chegando aí. Não, a Bíblia diz que ele se veste de mendigo e desce para ver como elas tratavam aquele processo de pisar na uva para produzir vinho. Por quê? Porque era o vinho que ele tomava. E lá tinha uma mocinha mais nova do que ele. Mas essa mocinha ela era diferente. Todas elas usavam roupas brancas para pisar nas uvas. E a maioria delas não ligava para o processo. E quando elas começavam a pisar nas uvas, o que acontecia? O tingimento das uvas começava a manchar todo o seu vestido branco, a sujar todo o seu vestido branco. Mas essa mocinha era diferente. Ela puxava barro, ela pisava a uva, e todos os dias ela ia até o ribeiro lavar as suas vestes, porque ela tinha algo com ela. E se o meu Senhor descer um dia para ver, eu não quero estar feia e nem suja para Ele. Aí Salomão desce vestido de mendigo lá, e ele nota aquela menina, e a Bíblia diz que ele se apaixona por ela. Aquilo toca o coração do rei. Ele volta para o palácio, ele diz: agora eu vou voltar lá, mas agora eu vou voltar como rei, e eu vou trazer ela comigo. Ele começa a entender que o verdadeiro sentido da vida com Deus está dentro de um verdadeiro amor. E ele toma aquela menina e ele se apaixona por ela. Você pode ler o livro de Cantares, meu irmão. Tá certo que algumas palavras
palavra de cantar é meio estranho, né? Mas tudo bem, né? Faz parte daquela época. Oh, as ancas da égua do faraó, os teus seios são como cachos de uva. Toda uma linguagem poética, porque agora ele está apaixonado por aquela menina. E ele entende que é dentro de um relacionamento único. Diga comigo. Dentro de um relacionamento único que Deus esconde as suas maiores riquezas. Aí ele chega em Provérbios 5, versículo 15, e ele diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Intimidade, meu irmão, é você e a tua esposa. Intimidade não é exposição. Intimidade é entender que eu tenho um propósito em Deus, e tendo um propósito em Deus, eu tenho também um propósito com aquela pessoa, e aquela pessoa tem um propósito comigo. Só que olha que interessante, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é adultério, sim ou não? Por que deixar suas fontes? Por que deixar suas... A primeira coisa que vem é isso, sim ou não? Deus começa uma família a partir de um casal, sim ou não? Deus começa uma família a partir de um casal. E quando nós lemos isso, a primeira coisa que nos vem na cabeça é adultério. Mas não é só isso. Eu vou falar agora como pastor e como marido. Quantas vezes eu entrei num relativismo, melhor, num ativismo religioso tão frenético, que eu estava esquecendo a minha cisterna, achando que estava fazendo a obra de Deus. A gente é pastor, a gente sabe disso. Quantas vezes eu deixei de estar com os meus filhos para sentar com o filho dos outros, para aconselhar o filho dos outros, e Deus dizendo para mim: e a sua cisterna? Não há mal nenhum nisso, irmão. Mas eu estou dizendo que se nós não prestarmos atenção, nós trocamos as nossas fontes, nós trocamos aquilo que verdadeiramente Deus se importa, por aquilo que Deus não se importa tanto assim. A religião, o ativismo religioso muitas vezes nos tira desse lugar de intimidade, nos tira desse lugar de aconchego. Deixamos de atender às verdadeiras necessidades colocadas por Deus na nossa vida, para darmos atenção para aquilo que não deveríamos dar tanta atenção assim. E Deus começou a me fazer entender que quando Jesus voltasse, é claro que como pastor de igreja, nós vamos prestar conta da vida de cada ovelha, mas as principais ovelhas que o Senhor iria me perguntar: cadê a tua esposa? Cadê os seus filhos? Seus netos, bisnetos? Aonde estão aqueles que verdadeiramente deveriam ser pastoreados por você, deveria ser cuidado por você? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque muitas vezes nós trocamos a nossa família por coisas supérfluas, por coisas disfarçadas de obra de Deus, mas não é obra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, principalmente para nós aqui sacerdotes, a Bíblia vai dizer que se nós não conduzirmos bem a nossa casa, como conduziremos a casa do Senhor? Quantas vezes nós largamos de ter um tempo saudável com a nossa família, com os nossos filhos, com as nossas esposas com o marido, para atender coisas que na verdade não são prioridade. Hoje eu não sou mais pastor titular de uma igreja, eu sou um pastor auxiliar. Estou falando do meu testemunho próprio. E foi necessário, irmão.
Foi necessário. Quando eu percebi isso, eu falei: Senhor, eu estou disposto, Senhor, a ser colocado, Senhor meu Deus, de uma forma diferente no ministério, para que eu tenha mais tempo para elas. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependi nem um minuto, nem um segundo. Eu sei que Deus mais para frente vai realinhar novamente, mas nesse período foi necessário eu dar alguns passos para trás. Aliás, não foi passos para trás, foi passos para frente. Mas foi necessário eu sair do ativismo religioso, eu sair daquela bolha para cuidar verdadeiramente daquilo que Deus tinha me dado. Porque uma fonte, meu irmão, se você não cuidar, se você não limpar, algum tempo depois aquele lugar vai se tornar um lugar fétido. Vai se tornar um lugar sujo, com folhas, com lixo, com tanta coisa, com tanto entulho. Quantos casamentos estão assim? Quantas famílias estão assim? E hoje eu estou ministrando não para pessoas que estão fora da igreja, eu estou ministrando para pessoas que estão dentro da igreja, que parece que já perderam o sentido da família. Queridos, é muito bom estar na igreja. Pensa num crente que dava trabalho para o pastor. Está aqui, irmão. Era de manhã, era de tarde, era de noite, era de madrugada. O pastor viu entrando na porta e disse: nossa, já veio esse cara de novo. Eu amava estar na igreja, como amo. Mas hoje eu entendi que a minha verdadeira igreja se chama família. Se eu falhar com a minha família, eu falhei em tudo. Eu posso ganhar o mundo para Jesus, mas se eu falhar com os meus, eu falhei em tudo. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela nasceu dentro de uma família. Não foi dentro de um templo, não foi dentro de um congresso, foi dentro de uma casa, foi dentro de uma família. E sabe o que tem acontecido? Nós temos abandonado as nossas fontes, as nossas cisternas, e temos deixado muitas vezes transbordar. E Deus está dizendo: volta a cuidar da sua fonte. Volta a cuidar da sua fonte. Volta a cuidar da sua cisterna. Sabe por que tem gente que tem tomado água suja? Sabe por que tem gente que tem tomado água podre dentro do relacionamento? Porque não tem cuidado da cisterna, não tem cuidado do poço, não tem cuidado da fonte. Aí como que você vai ter uma água límpida, cristalina, uma água refrescante para você tomar? Vai sobrar água suja. O que é isso, pastor? É cuidar do seu relacionamento. É cuidar do seu casamento, é cuidar dos seus filhos. Quem cuida da sua fonte sempre vai ter água fresca e limpa para beber. Diga comigo: quem cuida da sua fonte sempre vai ter água limpa e pura para beber. Pastor, minha esposa é terrível, pastor. O senhor está falando assim porque o senhor não conhece. A abençoada chega na igreja, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor. Mas quando chega em casa, pastor, vira no capiroto. Pastor, o meu esposo... Tem até aquela historinha. Posso contar uma história aqui, pastor? Tem a história de um camarada. Aqui não acontece isso, só na minha cidade. O camarada chegava na casa chutando cachorro, papagaio, gritando com o filho, gritando com a mulher, dando panelada, dando voador ungida, cotovelada. Era um cavalo na casa. Chegava na hora do culto, vestia o terninho, colocava a Bíblia debaixo do braço. A paz do Senhor. Oh, xarabacá. Oh, irmã abençoada. Oh, eu amo a senhora, irmã. Oh, meu pastor, que homem de Deus que o senhor é. E o menininho menor assim, ó. E o pai dele: oh, aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz. Era toda aquela polpa, aquela... Acabou o culto. A família foi despedir do pastor. O pastor conversando com o pai do menino.
Oh, meu pastor, se precisar de mim, meu pastor, pode contar comigo. Oh, meu pastor, o senhor é uma bênção. E o menininho assim no paletó do pastor. E o pastor conversando com o pai dele e ele lá no paletó do pastor. E o pastor virou e falou: ô filho, você quer alguma coisa? Precisa falar alguma coisa? Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Posso fazer? Pode, meu filho. Eu posso vir morar aqui na igreja com meu pai e com a minha mãe? Aí o pastor olhou e falou: morar na igreja? Como assim, menino? O senhor deixa a gente vir morar aqui na igreja? Mas por que você quer morar na igreja, menino? Porque aqui meu pai é tão bonzinho, aqui meu pai é tão santo. Aí o camarada chega na casa e quer que a esposa ainda esteja esperando ele, perfumada, bonita. Cara, não vai estar, não. Vai estar com a camiseta do vereador da eleição de 1998, com aquela calça tudo rasgada, com aquele cabelo tipo de louca assim, sabe? Aí não chega, não adianta querer chegar de noite lá e querer dar um cheiro no cangote dela, ela vai dar um coice no seu irmão. Por quê? Não cuidou da fonte, não cuidou da cisterna. Aí chega de noite, o bonitão quer tomar aguinha fresca. Ah, vai tomar sim. Agora tem o inverso. Posso falar, irmãs? O homem chega na casa e já chega assim: você precisa dar um jeito nesse menino. Eu não aguento mais falar com esse menino. Tem a porta que está quebrada lá, você não arrumou até agora. A torneira que está vazando, pelo amor de Deus. O cara está lá cansado, tudo o que ele quer. Oi, amor, como foi seu dia? Você está bem? Não, precisa arrumar isso, porque precisa da escola do menino, porque não sei o que tem, velho. O homem fala assim: vou pro bar. Você está entendendo? Aí vai falar com a amiga: meu marido não dá um presente para mim. Vai fazer 20 anos que não dá uma rosa para mim, aquele infeliz. Olha, estou por aqui. Só Deus mesmo para curar um homem desse. Mas não cuida da cisterna, não cuida da fonte. E sabe o pior de tudo, pastor? É que os filhos estão assistindo de camarote. E é sério. Existe uma coisa chamada herança geracional. A futura geração vai repetir o que a antiga geração fez. Se isso não for quebrado, isso vai acompanhar até a quarta geração da sua descendência. E isso é bíblico. Eu não quero entrar nesse assunto. Se um dia Deus for da vontade de Deus, a gente vem aqui especificamente para falar de maldição geracional. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, que Deus visita os pecados dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Pastor, isso é o Antigo Testamento. Tá bom, vai lá para o livro de Tiago. Tiago diz assim que Deus não muda e nele não há variação. Ele continua sendo o mesmo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que lá em Romanos 8:26 diz assim: que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo para a glória de Deus. Tá, mas daí João 15 diz assim: Jesus diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos, e todos aqueles que permanecem em mim e eu nele, esses produzem muitos frutos, e o Pai o limpa, para que produza ainda mais frutos. Se você está em Jesus, significa que você está mais disponível para Deus te limpar. Porque nós estamos num processo de regeneração. Por que estamos num processo de regeneração? Porque precisamos chegar à estatura de varão perfeito. Por isso Paulo diz assim: hoje nós o vemos como por um véu, mas um dia nós o veremos face a face. E assim como Ele é, nós também seremos. Uma fonte bem cuidada vai jorrar água para muitas e muitas gerações. Há
atitude que você toma hoje vai promover um futuro de muitas e muitas gerações lá na frente, porque assim como a maldição acompanha 4 gerações, a Bíblia diz que a bênção do Senhor acompanha até 1000 gerações. Você quer ver a sua descendência abençoada? Cuida da sua fronte. Você quer ver até 1000 gerações da sua descendência abençoada? Cuida dos seus poços, das suas cisternas. Não abandone aquilo que Deus te deu. Não negocie princípios. Não negocie valores. A tua família é projeto de Deus. O teu casamento é projeto de Deus. Deus quer começar uma obra a partir do seu casamento, a partir da sua família. Que obra que Deus quer começar, pastor? Uma obra de modelo, meu irmão. Hoje parece algo soa tão arrogante falar assim, modelo, né? Só que não, irmão. Nós somos chamados a ser modelo para o mundo. As pessoas têm que olhar para a sua família e falar assim, ó, que família. Irmão, você pensa que o camarada chegar e falar assim, nossa, pastor, o senhor é uma bênção, o senhor prega bem, em nome de Deus. Eu não ligo não, irmão. Você quer ver eu ficar feliz? Pastor, que família abençoada que o senhor tem. Que filhos abençoados. Aí eu fico feliz, irmão. Porque significa que eu estou fazendo um bom trabalho. As nossas famílias precisam ser modelo para a sociedade, para o mundo. Não negocie valores. A Bíblia diz lá no livro de Timóteo que nós somos colocados como coluna e baluarte da verdade. O que uma coluna faz? Sustenta. E tem muitas famílias cristãs trocando os valores bíblicos por causa de modinha que está aparecendo por aí, por causa de ideologia que está aparecendo por aí. E Deus te chamou, cadê? Cadê as famílias regeneradas que vão sustentar a palavra, que vão sustentar a verdade, que vão ser modelo? Quando Paulo já estava quase sendo entregue para ser martirizado, ele escreve uma carta para Timóteo. Ele diz assim, Timóteo, meu filho, seja modelo de santidade, de pureza, de serviço, de amor. Você precisa ser modelo. As pessoas da tua comunidade precisam olhar para você e ver um modelo cristocêntrico na tua vida. Aí as coisas vão começar a mudar, meu irmão. Não vão ser os louvores, por mais bonitos que sejam, as palavras, por mais bonitas que sejam, não causam tanto impacto como um testemunho de vida, meu irmão. A Bíblia que as pessoas precisam ler, antes de ler essa Bíblia, é essa aqui, ó. Essa aí. As pessoas precisam olhar para você e falar, tem Deus nessa família. Tem algo diferente dentro dessa casa. Meu tempo já estourou, irmão. Fique de pé. Você está com a sua costelinha aí? Abraça a sua costelinha aí, irmão. Se você está sozinho aí, vai orando para Deus arrumar uma costelinha para você. Isso, abraça aí. Se os pais estiverem com filhos, pega os filhos agora. Abraça seus filhos, seus netos. E sabe por que a família tem sido tão atacada, meu irmão? Você sabe ou não? Porque é dentro de um casamento que Deus gera vida. É por isso que quando Deus vai falar de intimidade, Ele sempre usa porque são os únicos que têm poder de gerar vida. Se você está sem seu esposo, sem sua esposa, traga agora a memória. Deus me mostra aqui, meu irmão, uma unção de fertilidade sendo derramada. Deus me mostra aqui, meu irmão, um espírito de esterilidade caindo por terra. Um espírito de esterilidade caindo por terra, porque nós somos chamados a crescer e multiplicar-se. E Deus me mostra o espírito de esterilidade caindo por terra. Pelos olhos da fé, eu vejo muitos filhos espirituais sendo gerados nesse lugar. Eu vejo esse lugar lotado, irmão. Você quer saber se Deus está contigo? Você quer saber se você está debaixo da unção de Deus? É só você enxergar se você está gerando ou não. Se você não estiver gerando, alguma coisa está errada. Porque a bênção de Deus traz vida, gera vida. E nós somos
esses a quem Deus quer usar para gerar vida. Feche os teus olhos. Se o grupo de louvor puder vir aqui para cima, preparar um louvor. Sabe aquele louvor do Gabriel Guedes? Seus filhos e os filhos, seus filhos. Essa vai? Glória a Deus. Enquanto eles vão se preparando, fecha os teus olhos agora. Cadê os sacerdotes dessa igreja? Cadê os homens? Você vai orar pela tua família agora, sacerdote. Ore pela tua esposa, pelos teus filhos. Se você já tem neto, ore pelos teus netos, bisnetos. Você é o sacerdote. A autoridade de pastoreio está sobre os ombros dos homens, meu irmão. Onde estão os sacerdotes? Se levante agora em oração, homem. Ore pela tua casa, ore pela tua família. Repreenda esse espírito de esterilidade nessa noite. Satanás não governa sobre a tua casa. Quem governa sobre a tua casa é você e o Senhor Jesus junto. Senhor, nós repreendemos, Deus. Repreendemos todo espírito de esterilidade, Senhor. Repreendemos todo espírito, Senhor, meu Deus, que impede a multiplicação, que impede o crescimento, que impede o avanço. E nós dizemos: Satanás, recue. Senhor, nós consagramos a Ti as nossas famílias. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas esposas, os nossos filhos. Consagramos a Ti a nossa descendência. A nossa descendência será poderosa em Deus. Sacerdote, ore, profetize. Abra sua boca e profetize. Diga: meus filhos serão uma bênção, meus netos serão uma bênção, meus bisnetos serão uma bênção, meus tataranetos serão uma bênção. O Senhor abençoará até 1000 gerações da minha descendência. A minha esposa